E não ser da tentação de pensar assim: padre, mas só tem eu da minha família aqui. A obra de Deus não precisa começar com todos de uma vez. Precisa de um só, que como discípulo, como testemunha, como terminou o Evangelho, vai fermentando a família inteira. Então, se você está aqui, no seu coração, traga toda a sua família. Porque o que a palavra está nos propondo nessa liturgia, uma experiência de ressurreição para as nossas famílias, para tudo aquilo que precisa ser ressuscitado, recuperado dentro das nossas casas. Tanto a primeira leitura como o Evangelho são continuidade da primeira leitura e do Evangelho de ontem. E o Evangelho diz assim, que aqueles 2 discípulos que estavam ali no caminho de Emaús, indo embora de Jerusalém, fizeram ontem a experiência através do Evangelho, onde Jesus se aproximou deles, comeu com eles, e só aí eles foram reconhecer Jesus. Aí agora o Evangelho começa com esses discípulos, depois da experiência de ter visto e estado com o ressuscitado, de voltar ao coração deles, depois que Jesus ressuscitado aparece para eles e ressuscita o coração deles, que estava ontem, a primeira leitura, o Evangelho diz, estava morto de tristeza. Eles estavam decepcionados, tristes, ao ponto de não reconhecerem Jesus que se colocou no meio deles. Agora eles voltam correndo para Jerusalém, para poder contar. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, senão eles iam postar rapidinho: gente, ele ressuscitou. E aí aquele monte de curtidas, tarará, tarará. Mas não dava, naquela época era sebo nas canelas e corre para poder contar. E eles correram, chegaram lá e começaram a contar, detalhe por detalhe. Estava demorando demais, e o Cristo ressuscitado estava com pressa. Diz a palavra que eles ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu. Veja, nós vamos detalhe por detalhe. Jesus aparece, Jesus ressuscitado, eles sabiam que Jesus tinha morrido, e Jesus aparece, mas olha como Jesus é cuidadoso. Diz a palavra que Jesus apareceu no meio deles. Imagina, você enterrou uma pessoa, você viu aquela pessoa sofrendo, morrendo, e aquela pessoa de repente aparece no cantinho, assim, você está ali reunido, quando você olha, está lá no cantinho, parecendo que é alguém que queria te dar um susto, ali escondidinho no cantinho. Jesus não queria assustá-los, Jesus não era um fantasma, tanto que Jesus aparece para eles, mas se coloca no meio. Você acha que alguém que quer se esconder vai se colocar no meio? Jesus não tinha por que se esconder, Jesus não tinha por que brincar de pique-esconde, ele queria aparecer, ele queria estar no meio deles. A palavra diz, Jesus apareceu no meio deles e disse, Jesus não apareceu e falou assim: me dá uma coisa para comer que eu estou com fome. Jesus não apareceu e fez assim, pum. Se tivesse feito, tinha morrido um tanto aqui. Jesus apareceu, o ressuscitado. A primeira comunicação do ressuscitado com os discípulos reunidos é: a paz esteja convosco. A mensagem do ressuscitado para mim e para você é essa. É Ele no nosso meio, desejando: a paz esteja convosco. O que as nossas famílias mais precisam? Que Jesus esteja no meio delas, para que aí a paz que eu e você estamos procurando venha dessa presença do Senhor. Aqui a palavra diz que eles ficaram assustados, que eles ficaram pensando que era um fantasma. Diz a palavra que eles não acreditavam. Daqui a pouco eles não conseguem acreditar porque estavam com medo. Daí a pouco fala que eles não acreditaram porque estavam alegres demais. Olha o tanto de confusão, de sentimento. Mas Jesus já foi organizando. Jesus chegou e falou assim: o meio é meu, o centro é meu, eu que fico no centro. E por que muitas vezes na minha casa, na minha família, a gente começa a viver assustado, a gente começa a viver desequilibrado e vai morrendo? Porque no centro desse matrimônio não está mais Jesus. Você até recebeu o sacramento, mas a correria do dia a dia foi colocando a vontade do seu esposo,
no centro. A vontade da sua esposa no centro. Desculpa, eu vou explicar, mas se você tirar Jesus do centro e colocar seu filho, a paz não vai ser verdadeira. Os filhos são importantes. Calma, eu vou explicar, não se desespera. Já tem gente arrancando os cabelos pensando que eu estou falando mal do seu filho. Não estou. Mas você só vai conseguir amar o seu filho, tudo da vida do seu filho, quando ele acerta, quando ele erra, quando ele te obedece, quando ele te desobedece. Eu não estou falando amar o pecado, mas amar o filho, se Jesus estiver no centro. Por isso que tem muito casamento que não dá certo, porque a esposa ama tanto o esposo que colocou ele no lugar de Deus. O centro da vida dela é o marido. Padre, você está falando contra o casamento? Não, eu estou dando o diagnóstico de um casamento desequilibrado. E aí você percebe logo quando a mulher fala assim: padre, a minha vida é o meu marido. Ela, igual, já viu o sapo quando vai pular que fica inchado? Tem esposa que chega e fica inchada para falar assim: meu marido. Aí eu fico respirando fundo para esperar ela completar, né? Porque às vezes eu sou parecido com Jesus. Eu não aguento esperar terminar de falar, viu? Tá tudo errado. Padre, mas eu amo o meu marido. E o marido é a mesma coisa. Eu amo a minha esposa, é a razão da minha vida. O centro da minha vida é ele ou é ela. Tá errado. O Cristo ressuscitado apareceu e se colocou no meio deles, falando assim: ó, o meio é meu. Não adianta Pedro, não adianta nenhum de vocês. Eu estou no meio. E meu irmão e minha irmã, nós estamos falando pelas nossas famílias. Se entre você, mãe, com seus filhos, Jesus não estiver no meio, não estiver no centro, seu amor é desequilibrado. Ah, padre, a minha vida são os meus pais, eu coloquei eles no centro. O mais importante vai dar problema. Mesmo que tenha o mandamento de honrar pai e mãe, mas o primeiro é amar Deus acima de todas as coisas. Veja, eu não estou falando para vocês novidade. Eu só estou tentando recalcular a rota de pessoas que estão tentando ter a paz, tirando Jesus do centro, tirando Jesus do meio. Olha o que Jesus ressuscitado comunica: a paz só vai estar convosco quando eu estiver no meio. Por isso Jesus se coloca no meio e ele diz: a paz esteja convosco. Nessa oitava da Páscoa, eu preciso partilhar e falar com você que uma das coisas mais raras, mais complicadas hoje é encontrar um ser humano em paz. Uma pessoa que está em paz e por onde ela passa, ela constrói a paz. É difícil encontrar uma família que esteja em paz. Eu não disse uma família sem problemas. Eu não disse uma família que não tem dívidas. Eu não disse uma família que não tenha problemas para educar o filho. Eu não disse casais que são perfeitos. Eu disse família que está em paz. Por quê? Nas nossas famílias, muitas vezes, o centro da nossa família está sendo ocupado por outras coisas e pessoas. E eu vou denunciar na boca de Jesus. Por que que muitas vezes a gente luta, reza e não consegue paz? Pelo mesmo motivo que aqueles homens acharam que Jesus era um fantasma. Pelo mesmo motivo que, por causa do medo, não acreditaram. E depois, por causa da muita alegria, não acreditaram. Está tudo aqui no Evangelho, eu não estou inventando nada. Mas olha o que que Jesus fala para eles: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Muitas vezes nós substituímos a presença de Jesus na nossa vida, no meio, pela nossa preocupação. Gente, hoje parece que é um estilo de vida. Tem gente que acha que é até bonito você falar assim: eu estou tão preocupada, ai, nossa senhora, tanta coisa que eu tenho para fazer, ai, termina uma coisa, começa outra e tal. Você fica cansado de escutar aquela pessoa. O que é a preocupação? Padre, a preocupação é a característica de uma pessoa responsável. Está errado. Você não precisa ser preocupado para ser responsável. Para deixar de ser preocupado, você tem que colocar Jesus no centro.
e viver a responsabilidade do seu casamento, da sua paternidade, da sua maternidade. Qual é a diferença de colocar Jesus no centro e ser responsável? Jesus faz a parte dele e você a sua parte. O que é uma vida de uma pessoa que colocou a preocupação no centro? Tudo depende de mim. Ixi, padre, agora você falou certo. Lá em casa tudo depende de mim. Inclusive meus filhos, parece que eles não têm pai. Tudo que eles falam assim: mãe, onde é que está a cueca? Mãe, onde é que está isso? Mãe, aí tem mãe que fala assim, né? Você tem pai? Não, menino, chama pai. E quando ele chama pai, o pai fala assim: pergunta para sua mãe. E a mãe está ali envolta na preocupação com o futuro, com o passado, com a doença, com o dinheiro. E Jesus é colocado no canto. Quando a gente jogava futebol, né? Que raiva de ficar no banco de reserva. A gente queria jogar, queria correr o risco de fazer um gol. Mas quando você ficava sentado ali no banco reserva, às vezes era até injusto, que você ficava assim: tomara que um machuca, tomara que um cansa, para poder dar a oportunidade. Porque ninguém gosta de sentar no banco reserva. Já pensou seu marido falando assim: meu amor, eu te amo, mas senta aqui no banco reserva que eu vou procurar outra. Não, padre, não aceito. Isso é um absurdo. Não é um absurdo? Mas a gente faz isso com Jesus. Quando a gente começa a botar a preocupação no centro da nossa vida, e adoece, e ataca, e fica irritada e irritado porque o outro não é preocupado igual você. Padre, lá em casa eu tenho que me preocupar. E é assim que o povo fala, né? Ninguém é preocupado e fala devagar. Lá em casa eu tenho que me preocupar por mim, por ele, porque ele não se preocupa. Eu tenho que me preocupar pelas crianças, porque ninguém se preocupa se eu não me preocupar. Calma. Põe Jesus no centro. Você está falando para mim que se eu colocar Jesus no centro da nossa família, meus problemas vão acabar? Não, isso é o que você, preocupada e preocupado, está querendo escutar. Mas eu não disse isso. Eu disse que se você colocar Jesus no centro, aonde a sua preocupação com o futuro, com o dinheiro, com a saúde, tudo coisa importante de você olhar e considerar, mas não colocando no lugar de Jesus. Jesus chegou e falou para os discípulos que tiveram 3 anos de catequese com ele. Não foi com qualquer padrezinho, não foi com qualquer pregadorzinho, foi com Jesus. E mesmo assim, quando Jesus morreu, olha o que eles colocaram no centro. Jesus perguntou: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Jesus podia ter falado: por que tem dúvidas na sua cabeça? Porque o lugar da dúvida é na cabeça mesmo. Não tem problema você ter dúvida. O que move o conhecimento é a pergunta, é a dúvida. Não entendi. Se não entendeu, vai estudar. Não concordo, vai estudar para poder saber. Mas a dúvida está na cabeça, na inteligência. No coração é lugar de fé, é lugar de experiência. E por que muitas famílias estão se partindo? Porque a gente botou Jesus no banco reserva, achou até um lugar bonitinho. Gente, tem gente que tem uns lugares tão bonitinhos para Jesus. Você entra na casa da pessoa, a pessoa já quer te mostrar: pá, vem cá. Aí você passa pelaquela sala gigantesca, com aquela mesa maravilhosa no meio. Depois do lado da mesa tem aquele barzinho com toda porcaria, miséria de bebida. Aí você passa, tem mais uma sala com uma televisão deste tamanho, gigantesca. Aí eu vou passando e falo assim, eu ando e falo assim: eu quero ver o que sobrou para Jesus. Aí a pessoa vem e passa por aquela mansão gigantesca. Não estou falando só de casa grande não, tem gente que mora num barraco e é a mesma estrutura. Aí chega ali naquela assim: padre, aqui é meu cantinho de oração. Aí eu fico pensando assim: o barzinho, a televisão grande, a sala, tá tudo no centro. Sobrou para Jesus um cantinho. Será que também na vida dessa família é assim? Jesus não está no centro, Jesus está no cantinho. Será que ele também está no cantinho do seu casamento, da educação dos seus filhos? Porque o centro é da preocupação e da dúvida. O que eu vou comer? Onde que eu vou trabalhar? Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? O que vai ser desse meu filho? E aí a gente começa a desmontar a nossa família e perder a paz, porque a gente colocou no centro a preocupação e a dúvida. Nós estamos vivendo o tempo da ressurreição, quando naquele dia
logo de manhãzinha, a própria pedra do sepulcro foi removida. Sabe o que muita gente precisa experimentar nessa noite? Mover do centro, da entrada, da frente, a pedra da preocupação e da dúvida no coração, para que Cristo possa ressuscitar e ser colocado no centro. Ele já ressuscitou. Deixa eu contar essa novidade para você. Ele já ressuscitou. Agora dá o centro da sua vida. Dá o centro da sua vida depende de você. Padre, você está falando para eu jogar fora a minha televisão? Você está falando para eu jogar fora as minhas... Não estou falando isso. Eu estou falando para você começar a perceber que você tem feito tudo isso e não tem paz no seu coração. Ah, mas se eu tivesse dinheiro, eu ia ter paz, porque dinheiro resolve tudo. Gente, é só entrar nas redes sociais, o tanto de gente cheia de dinheiro, um matando o outro, avançando em cima do outro, e só escândalo, e a pessoa tem dinheiro, e você olha na cara da pessoa, você vê que a pessoa está desesperada. Ah, mas se eu fosse magro, se eu não tivesse essa barriga, se eu pudesse pagar aquela cirurgia que corta tudo, que puxa tudo aqui para trás, que deixa tudo esticado, eu ia ser feliz, eu ia estar em paz. E quando isso tudo estourar, você começa a se apodrecer. Ah, mas se eu tivesse um carro e se bater. Ah, mas se os meus filhos tiverem tudo comigo aqui grudado, igual aquelas galinhas que fica tudo grudado, assim, e ele vai trabalhar o quê? E a vida dele vai fazer o quê? Ah, se tivesse todos eles dentro da igreja, eu estava em paz, padre. E se você não ficar em paz com Jesus, você acha que vai ajudar na conversão de cada um deles? Então preste atenção que Deus te trouxe aqui hoje para dizer que o único caminho de paz não depende dos outros nem das coisas, depende de quem você coloca no centro da sua vida. Para que eu e você tenhamos a coragem de tirar as nossas preocupações sem tirar a responsabilidade. Eu não estou falando para você se tornar um pai, uma mãe, um jovem, um homem e uma mulher irresponsável, não. Ah, então vou botar Jesus, vou cruzar os braços e o padre falou que é fé. Não, isso aí é vagabundagem espiritual. Tem muita gente que confunde experiência com Deus com vagabundagem. Não, eu experimento Deus, eu vou lá na Canção Nova, eu rezo e aí Deus que se vire. Não, deixa de ser folgado, folgada. É você fazendo a sua parte, sem atrapalhar a parte dele. Eu não sei se você conhece uma música antiga que resolveria tanta coisa dentro da nossa casa, no trabalho, resolveria tanta coisa entre marido e mulher, resolveria tanta coisa se a gente tivesse a coragem de reconhecer que Deus está no centro da nossa vida. É uma música antiga que diz assim: Deus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Você conhece? Tão certo como a manhã que se levanta. Muito obrigado. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Imagina aquela esposa preocupada, doida para pular na jugular do marido, rebentar na frente dos filhos e depois falar: não, tá tudo bem, crianças, não se preocupe. Se antes ela começasse a colocar Deus no centro, e antes de falar com o esposo, no coração dela, na cabeça, ela fosse encaminhando para a conversa e fazendo essa oração: Deus está aqui. Canta junto. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Imagina aquele pai que fala assim: agora eu vou acabar com a raça daquele cachorro que me desobedeceu, mentiu para mim. Se eu pego esse meu filho, eu rebento ele. E aí, indo para essa situação, para corrigir um filho, ele coloca Jesus no centro. E aí ele vai cantar agora: Jesus está aqui. E aí ele vai se preparando para colocar Jesus no centro.
Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. E lá no trabalho que te passaram para trás, te fizeram você de besta, você avisou e mesmo assim tudo foi acontecendo, falando assim, agora eu vou jogar toda a sujeira no ventilador, não vou falar, mas você já pensou o que é, vou arrebentar com tudo e dizer que o único que trabalha aqui sou eu, que o único que faz, e aí você vai todo preparado para fazer sangue para todo quanto é canto de raiva, e aí você lembra do Espírito Santo, e aí você vai dizer, o Espírito está aqui, canta, o Espírito está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Canta junto, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Olha como que já mudou. Olha como que o clima já está de paz. Padre, mas essa é uma música mágica? Não tem mágica. Tem experiência com o ressuscitado. Todas as preocupações que você tem, tudo isso que eu fui citando de exemplo, pensa na sua família. Tudo isso existe. O que vai mudar quando eu colocar no centro da minha vida de mãe, de pai, de administrador, de preocupado com dinheiro, de preocupado com a educação dos meus filhos e todas as situações, saúde do meu pai e da minha mãe, o envelhecimento do meu pai e da minha mãe, a desobediência dos meus filhos, a vida dos meus adolescentes que entraram no estudo e mudou a cabeça. Tudo isso não pode ser o centro da minha e da sua vida, porque isso vai nos matando, isso vai nos adoecendo, e é o contrário da ressurreição. Quando o ressuscitado se coloca no meio, o que ele está dizendo? Se eu estiver no meio, a paz estará convosco. Pode olhar, tudo aquilo que perturbou seu coração, tudo aquilo que te encheu de medo e de preocupação, naquele momento você tirou Jesus do centro. Naquele momento, desculpa o que eu vou dizer agora, quando eu me preocupo demais, eu estou colocando Jesus no banco de reserva e falando assim, senta aí que eu resolvo melhor. Aí eu vou tentar, eu vou falar, eu vou correr atrás, eu vou fazer tudo o que eu posso, e quando eu perceber que eu não posso, eu vou assim, Jesus agora me ajuda. Jesus vai levantar assim, agora no final, o centro é meu. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e não depois de você, e não depois da sua opinião, e não depois da sua vontade, e não depois da sua tentativa, de todas as formas. E agora o que sobrou para mim? Jesus te trouxe aqui nessa missa especial para as famílias, para dizer que agora, hoje é tempo de ressurreição na sua casa. Não porque vão acabar os problemas, mas porque precisa acabar a ocupação do centro da sua casa e do seu casamento e do relacionamento com os seus filhos, da preocupação e da dúvida no coração. Essa semana eu tive uma conversa dura, difícil com uma mãe, super preocupada, e ela tinha motivos para se preocupar. Todos os lados que ela olhava era problema com o esposo, era problema com os filhos, com a filha e com os netos. Ela tinha motivo, mas estava insuportável conversar com ela, porque 5 minutos de conversa com ela, ela tirou minha paz. Tudo que eu gastei me preparando para a vigília pascal, para o tríduo pascal, tudo aquilo que Deus realizou, 5 minutos ela tirou minha paz, porque ela estava tão preocupada. Ela colocou tanto ela e o que ela pensa, o que o marido tinha que fazer, o que os filhos tinham que fazer, e não eram coisas ruins não, mas ela estava tão preocupada, ela estava com tanta dúvida no coração, ela achava que a culpa era dela, ela estava com tanta dúvida que tudo que ela fez foi errado, que onde ela passava ela tirava a paz. Eu falei assim, a senhora não vai resolver, eu estou com a senhora aqui só 5 minutos, a senhora já acabou com a minha paz, eu imagino que é morar com a senhora. Aí ela levou aquele susto.
Gente, mas quantos de nós estamos sentados aqui e nós somos assim? No trabalho, no casamento, com os filhos. Quanto pai, quanta mãe, cheio de boas intenções, ao invés de construir a paz, fez inferno. Falou demais, brigou demais, insistiu demais. Eu não estou falando para desistir. Mas se Jesus não estiver no centro, toda comunicação de amor, toda tentativa de salvação dessa família vai estragar. Agora imagina o que a palavra de Deus está falando hoje. Se eu e você aceitarmos Jesus no centro da nossa vida, sem ficar assustado. E quanta gente ficou assustada agora quando eu disse: a senhora acabou com minha paz. Porque pode ser que você está querendo tanto a paz para sua casa, mas você é o destruidor da paz. Pelo tanto que você fala, pelo tanto que você briga. Desculpa falar, eu vou meter o pé nessa planta que ela já está me atrapalhando aqui. Pronto. Já resolvi, já tirei ela do centro. Eu passo para lá, ela pega minha bunda aqui, passa para lá, ela puxa. Pronto, fica quieta aí. Presta atenção. Quantas vezes, com a sua insistência, com o seu jeito de falar, querendo construir a paz, deu briga, deu confusão. Por quê? Porque eu me coloquei no centro e meu marido tem que ser como eu quero. Meus filhos têm que ser como eu quero. Minha esposa, meu pai, meu padre. Quanto inferno aconteceu dentro de comunidade e na igreja, porque eu me coloquei no centro. Não, mas meu padre não pode fazer isso. E se o padre se coloca no centro e meu povo não pode fazer isso? Ei, padre, sai do centro, porque o centro é de Jesus. Gente, isso salva empresa, isso salva casamento, isso salva relacionamento com o pai, isso salva relacionamento dos mais novos com os mais velhos. Mas nós mais velhos estamos perdendo a sabedoria de deixar Jesus no centro, de entender que nós temos responsabilidade, mas chega um momento que a gente tem que entregar nas mãos de Deus e falar assim: o que eu podia fazer, Senhor, eu fiz. O que era possível, eu fiz. Agora o impossível é seu. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós cantarmos com toda a força, para experimentar aquilo que os discípulos experimentaram. Se você está assustado com o estado que a sua família chegou, se você está assustado com as coisas que aconteceram dentro da sua casa, se você está assustado com o que a sua vida virou, veja os discípulos. Pensaram que Jesus era um fantasma. Quantos de nós estamos assustados com situações e são visitas de Deus? Seja por causa do desemprego, seja por causa da briga, da confusão. Foi causada por Deus, Padre? Não, mas Deus pode tirar um bem de todo o mal, se Ele estiver no centro. Feche os seus olhos agora e lembra o que perturba seu coração. Dentro dos seus pensamentos, que tem adoecido o seu corpo, que tem adoecido o seu jeito de viver. Quais são as dúvidas que você traz no coração, que tem adoecido sua casa, seu estudo, seu trabalho? O que você colocou no centro que fez de você uma pessoa destruidora da paz alheia, consumidor da experiência de paz dos outros? Você se tornou um buraco negro e tudo precisa girar em torno de você, porque você se colocou no centro. E hoje, para a ressurreição da sua vida de fé e da sua família, você vai ter que desocupar o centro, tirar a preocupação, tirar a dúvida e colocar Jesus. Então diga comigo assim: nesta noite, Senhor, nesta noite, Senhor, eu quero e preciso retirar a preocupação, retirar as dúvidas do meu coração, e te colocar no centro da minha vida, porque eu preciso de paz. Há muito tempo eu não tenho paz. No meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Eu preciso e quero. Abre os seus olhos. Essa música é muito antiga, muito fácil. Ela só vai declarar isso: que Deus está, que Jesus está e que o Espírito está. É isso que vai trazer paz.
É isso que vai te acalmar para você enxergar a solução, que às vezes está debaixo do seu nariz, mas você está tão preocupado. Você está tão preocupado, desculpa falar, você está tão histérica, você está tão desequilibrado, que você olha para a solução e acha que ela está contra você. Como Jesus chegou, o ressuscitado, que eles estavam ali sentindo falta dele, mas eles acharam que era um fantasma. Às vezes o próprio Senhor já colocou a solução, mas você acha que você não enxerga a solução. Pensa agora na sua família, e nós vamos cantar declarando que Deus está aqui. Canta. Deus está. Solta a voz e canta junto. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo, Jesus está aqui. Me ouvir. Canta. Jesus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito está aqui, declara. O Espírito está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Abre os seus olhos. Olha aqui na liturgia, para nós rezarmos agora. A primeira leitura diz assim: através da tua descendência, está falando para Abraão, através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Lembra que o padre começou dizendo que bastava você estar aqui para alcançar toda a sua família? Está aqui, presta atenção. Deus está falando com Abraão. Através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Deus disse isso a Abraão, sabe em qual família ele estava pensando? Na sua. E por que o padre está falando isso? Para que você pare de se preocupar, porque alguém já se preocupou antes. Preocupar é se ocupar de alguma coisa antes. Deus já se preocupou com a sua família. Muitas coisas estão desandando porque a gente pediu, dá licença, ou a gente fez como o padre fez com as flores. Está me atrapalhando. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Quantos de nós chutamos Jesus? Porque do jeito de Jesus demora demais. Porque do jeito que Jesus quer, eu não tenho paciência para esperar. E aí a gente vai fazendo, tá me incomodando, não vou fazer assim. E ó, coloca Jesus para escanteio. O que hoje Jesus quer fazer comigo e com você? Na força do Espírito Santo, Ele quer recuperar o centro da sua vida. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e pensa quantas vezes a preocupação, a dúvida colocou em confusão o seu casamento, o relacionamento com seus pais, com seus filhos, o relacionamento por causa do dinheiro, por causa da casa, por causa do carro, por causa de uma viagem, por causa de uma festa, por causa de uma decisão. Quantas vezes nós destruímos a nossa família porque colocamos no centro as nossas preocupações, chutamos Jesus, colocamos Jesus para escanteio porque ele estava te atrapalhando, porque seguir a vontade de Jesus vai atrapalhar, vai prender. E começa agora a pedir
que Deus esteja no centro da sua casa, que Jesus esteja no centro do seu casamento, que o Espírito Santo esteja no centro da sua vida, para que você possa experimentar a paz do ressuscitado. Diga comigo: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, a tua presença, não no cantinho da minha vida, no cantinho da minha mas no centro da minha vida, no centro da minha não vida, no cantinho da minha família, no cantinho da minha mas no centro da minha família. no centro da minha. E você que é casado, diga: no centro do meu casamento, no centro do meu casamento, porque eu preciso de paz, porque eu preciso de paz, porque eu quero a paz. porque eu quero a paz. Por isso, Jesus, nessa noite, eu te convido a estar no centro da minha vida, e no centro da minha família. Fica de olho fechado e respira fundo. Com esse presente maravilhoso que Deus nos deu, da chuva, da mudança de temperatura, respira fundo e deixa essa música te ajudar a rezar. Vai assim com calma, com tranquilidade. É assim que Deus coloca no meu coração, porque tem pessoas aqui extremamente agitadas. Você se tornou uma pessoa doente pela sua agitação. Agitação interior. Tem pessoas que até falam para você: nossa, como você é calma, você mantém a aparência do lado de fora, mas por dentro você vai dormir com a cabeça agitada. O tempo todo você está preocupado. O tempo todo você tem medo de receber uma notícia. O tempo todo você imagina o pior para você, o pior para sua família. Você sempre pensa o pior, e isso tem acabado com a sua saúde, isso tem acabado com o seu casamento, isso tem escravizado os seus filhos. Você espera o pior dos seus filhos, você espera o tempo todo notícias ruins, e isso está te matando, porque você botou a sua preocupação. Você foi treinada e treinado para acreditar que isso é ser bom pai, isso é ser boa mãe. Está o tempo todo em alerta, e isso tem consumido a sua energia. Isso tem te colocado contra seu esposo, contra a sua esposa. Isso tem te colocado contra o seu trabalho. Você se tornou uma bomba relógio de preocupação, e qualquer coisa que acontece você estoura, você arrebenta com os outros, porque você está cheio, você está no centro da sua vida. Respira fundo agora e deixa o Espírito Santo trabalhar. É uma ressurreição. A ressurreição de Jesus não fez barulho. A ressurreição de Jesus não teve testemunha naquele momento. Deixa Jesus agora entrar no seu coração e fazer uma limpeza no centro da sua vida. Se foi o trabalho, o dinheiro, a bebida, o jogo, o adultério, o exagero de preocupação com o seu corpo, o exagero de preocupação com o futuro, o exagero de preocupação com a sua saúde, eu não sei o que você colocou no centro, mas que foi matando o seu casamento, foi matando os seus filhos, foi matando os seus pais. Deixa o Espírito Santo trabalhar agora, e na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, experimenta a ressurreição. Põe a mão no seu coração e renuncia toda dúvida no seu coração. Você que tem perdido a paz, porque você tem duvidado da fidelidade do seu esposo, você tem vigiado o celular, você tem cheirado as camisas, você tem perguntado demais quando ele se atrasa, você tem vivido um verdadeiro inferno de desconfiança. Coloca Deus no centro e a verdade será revelada por Ele, não por você como um detetive, não por você com suas perguntas, seus medos. Você que tem vigiado seus filhos de uma forma exagerada e doentia, você que tem vigiado sua mãe, seu pai.
Coloca agora Deus no centro. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos e deixa Deus no centro. Reconduzir a sua saúde. Você que está todo bagunçado na saúde, você que está todo bagunçado nos seus projetos, você que chutou Deus para um cantinho, você que colocou Deus no banco reserva e agora não está dando conta da situação. Deixa o Espírito Santo ressuscitar. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. A imagem que Deus me dá é de preocupações enraizadas no centro da sua vida. Essa imagem que Deus me dá de raízes grossas e profundas. E a imagem que Deus me dá é da mão dele descendo e arrancando do centro da sua atenção preocupações exageradas, doentias, manias. E o buraco que fica vai sendo ocupado pela presença de nosso Senhor. Ele vai arrancando essas preocupações exageradas, doentias e se colocando no lugar. É uma noite de restituição. Restituir a autoridade de Deus no centro da sua casa. Restituir o centro e a primazia de Deus no seu casamento. E vamos cantar mais uma vez, declarando que Deus está aqui. Presta atenção. A nossa oração feita aqui, por isso o Padre usou a primeira leitura, pode abençoar, pode alcançar sua família, independente de como ela esteja. Não julgue agora. Só toma posse dessa palavra que disse que em Abraão todas as famílias serão abençoadas. E deixa eu dizer para você, eu quebro já agora. Você sempre acredita na família dos outros. Você tem tido até inveja da família dos outros. Acredita na sua. Porque Deus está lá. Porque Deus está no centro. Acredita na sua família. E se você está pensando que esse padre não sabe o que ele está falando, o nível que chegou a minha família, coloca Deus no centro. Coloca Deus no meio. E você vai ver que Ele é capaz de ressuscitar e recuperar casamentos, relacionamentos, família, unidade, alegria, esperança, simplicidade, unidade, amor. Feche os seus olhos e canta. Mas canta com força, declarando que Deus está aqui, que Jesus está aqui e que o Espírito está aqui. E deixa que eles alcancem sua casa agora. Alcance seu casamento, seus filhos, aqueles que estão dentro de casa, aqueles que estão fora. Alcance aqueles filhos que não falam mais com o pai. Você que traz um coração sofrido, porque os seus filhos não falam mais com você. Você se tornou um estranho na vida deles, você não sabe o que está acontecendo. Ele não te dá mais satisfação. Ele se tornou tão independente que parece que ele é um colega. Ele não é mais filho, ela não é mais filha. Você fica de fora. Você foi colocado para escanteio. Assim como o padre foi chutando a flor para o cantinho, você foi sendo aos poucos chutada, colocada de lado. Colocado de lado. Deixa Deus agora restituir a unidade dessa família. Canta agora com toda a força. Enche os pulmões e declara que Deus está aqui. Todos juntos, vamos lá. Deus está aqui. Aleluia. Isso. Tão certo como o ar que eu respiro. Declara isso. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, declara. Jesus está. Eu quero ouvir você cantando. Aleluia. Isso, tão certo. Certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o ar
sobre a sua família isso. Tão certo como eu te falo. Declara agora o Espírito. Declara, o Espírito está aqui. O Espírito está. Eu quero ouvir a voz do povo. Canta. Tão certo. Isso. Respiro. De novo. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu. Sustenta. Teclado e vozes. Abre o seu olho. Pensa. Você saindo de manhã para trabalhar. Você que sai de manhã pensando em acidente, assalto, sequestro. Você que deixa as crianças na escola e passa o dia inteiro apavorado, com medo de receber uma notícia ruim. Coisas ruins acontecem, mas a sua preocupação não pode evitar nada. Mas imagina você entrando no carro, saindo para trabalhar, entrando no ônibus, indo fazer o que você tem que fazer. Imagina os funcionários lá no mercado trabalhando, dando atenção para o povo, mas proclamando nos corredores: Deus está aqui. Deus está aqui. Quem sabe acalma aquele povo que vive reclamando, que reclama de tudo. Se o preço aumenta, reclama. Se abaixa, aumenta. Se muda. Imagina os funcionários andando naqueles corredores e cantando: Deus está aqui. O Espírito está aqui. Jesus está aqui. Imagina você andando pela sua casa, limpando a casa, arrumando as coisas, dobrando as roupas das crianças, preparando a comida e invocando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha. Agora canta isso com toda força. Respira fundo mais uma vez. No meio das suas preocupações, no meio das suas realidades, daquilo que tem sido morte da esperança, daquilo que tem sido o caminho que tem te levado para a depressão dentro de casa, para a ansiedade. Você que sai para trabalhar e volta ansioso. Você que tem medo do que vai acontecer. Você que está com medo. Deixa o ressuscitado se colocar no meio. E acredite, ele não é um fantasma. Ele não é um fantasma. Ele é essa presença. Feche os seus olhos e canta agora, todos juntos: Deus está aqui. Declara com força: Deus está aqui. Aleluia. Isso, que lindo. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Declara que Jesus está. Jesus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes Para me terminar, o ouvir. Espírito está aqui. Declara: O Espírito está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. eu não sei se você já viu uma pessoa em agonia antes da morte. Eu acompanhei algumas situações, eu acompanhei a minha avó nessa situação. E ali, chegando pertinho da morte, a respiração vai ficando ofegante. A respiração vai ficando... Algumas pessoas vão ficando agitadas. Mas à medida que você vai dando para ela a certeza de que Deus está ali. Eu fiz isso com a minha avó. Dei a unção dos enfermos. A família toda ali, naquela hora de angústia. A gente foi falando: vó, Deus está aqui. Vó, o Espírito Santo está aqui.
Vó, Jesus está aqui. A gente falava para ela, ela era muito devota de Nossa Senhora. Vó, Nossa Senhora está aqui. Porque o câncer já tinha comido ela por dentro em tudo que podia fazer, a gente fez. Nós não fomos negligentes, mas chegou a hora que tinha que entregar ela. Pedir para ela ficar era egoísmo, tinha que deixar ela ir. Só que eu não queria que ela fosse naquela angústia. Eu queria que ela morresse em paz. E aí a gente foi rezando, e a respiração da minha avó foi acalmando. Eu fui dizendo para ela: não se preocupa com a minha tia, não se preocupa com a minha mãe, nós estamos bem, vó. Tudo que a senhora podia fazer, a senhora fez. Deixa Jesus cuidar. Minha avó foi acalmando, foi respirando devagarzinho. Parecia que a pilha estava acabando. E quando minha avó morreu, nós ficamos em paz. Não teve escândalo, não teve grito, porque a gente colocou naquele momento difícil. Não foi um momento fácil. A gente não queria ficar livre da minha avó, chutando ela como eu chutei as flores. A gente queria ela com a gente a vida toda ali, aquele tempo. Mas chegou uma hora que tinha que ir. Então precisava ser com Jesus no centro. Eu não sei se você está passando uma situação parecida, de dor, de dificuldade, de separação, de morte, de tristeza. Se tiver que passar como a gente passou, tem um jeito de passar em paz. Depois a gente vai acompanhar nos Atos dos Apóstolos que esses discípulos viveram um verdadeiro inferno de perseguição, de briga, de confusão, mas eles morriam em paz. Eles eram perseguidos, eles apanhavam em paz, depois saíam felizes, porque foram dignos de apanhar. Sabe por quê? Que qualquer coisinha nos preocupa? Porque aquilo que o padre fez com a flor, a gente tem feito com Jesus. Porque a gente acha que a gente sabe mais. Fecha os seus olhos. Recupera a paz. Você veio nessa missa hoje para recuperar a paz. Eu não estou te prometendo que a morte não vai existir, que a dor, que os problemas. Eu estou te dizendo que é possível. A paz esteja convosco. Que a paz esteja nessa casa. Que a Rádio Canção Nova agora seja um instrumento de comunicar a paz na vida de cada um dos nossos ouvintes. A paz esteja convosco. Você que nos acompanha em casa, toma posse. Você que nos acompanha pelas redes sociais, toma posse disso. A paz esteja convosco. Não tenha medo, não é um fantasma, é o Cristo ressuscitado. A paz esteja convosco. Repete assim comigo: a paz está comigo. A paz está comigo. Porque o Pai está comigo. Porque o Pai está comigo. Porque Jesus está comigo. Porque Jesus está comigo. Porque o Espírito Santo está comigo. Porque o Espírito Santo está comigo. Fica com o olho fechado. Um pouquinho só de silêncio. E eu te peço, Jesus, o Senhor que ressuscitou sem fazer barulho, o Senhor que ressuscitou na intimidade daquele sepulcro, só com o Pai e o Espírito Santo como testemunhas. Esvazia o sepulcro do nosso coração, enchendo com a tua presença. Visita o quarto desse casal, o quarto dessas crianças, desses filhos. Visita esses lugares de trabalho e transforma as realidades simplesmente porque nessa noite nós demos o centro da nossa vida para que o Senhor esteja habitando nessa casa, nesse trabalho, nesse carro, nesse casamento, nesses relacionamentos. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos sentar. Nós vamos para o ofertório. Também você pode, se quiser e se puder, ajudar a Canção Nova. Essa oferta que você dá aqui durante a missa, toda ela é revertida para sustentar essa obra. As melhorias da chácara. Esses dias eu falei, a gente estava aqui celebrando, caiu um temporal e nenhuma goteira apareceu no nosso meio. Todo mundo permaneceu tranquilo, porque tudo isso aqui foi trocado. A gente anda aqui tanto, a gente levanta os braços, reza, mas a gente olha para cima e acha que está tudo. Não, mas não era assim. Foi a ajuda das pessoas, a campanha que foi feita aqui, que nos dá a segurança que pode cair o temporal que for lá fora. Nós vamos estar aqui em paz. Faz um barulho danado, mas ninguém molha. Eu me lembro que quando eu vim aqui, antes de morar, a gente estava aqui pregando, começava a chuva, tinha uma goteira grande, parecia uma cachoeira caindo aqui. O povo tinha que ficar correndo aqui dentro, porque a chuva que caía lá fora, caía aqui dentro também. Gente, tudo isso aqui foi doação. Tudo isso aqui foi uma campanha. Ah, padre, podia colocar o nome das pessoas. Não tem o nome ali, mas Deus sabe. Então agora nesse ofertório eu estendo as minhas mãos para pedir, não para mim, mas para pedir para tudo aquilo que a gente precisa fazer de melhoria nesse lugar. Se você pode, nos ajude. Se você não pode, conte com as nossas orações, porque eu sei que a providência que age para nós também vai agir para você. Deus abençoe e abençoe a sua generosidade e a sua família.